confesso que estou um pouco nervoso. E antes de subir, falei com aquela. Ela disse: Juan, sobe lá e não deixa ninguém você perceber que está nervoso. Amor, não deixei ninguém perceber, eu avisei antes, tá bom? Mas olá, tudo bem? Como você chegou aqui? Boa noite. A minha oração é que Deus de fato quebrante o seu coração para que nessa noite, assim como o André disse, você consiga silenciar a sua mente, silenciar o seu coração, os seus problemas, e consiga ouvir a voz de Deus, consiga entender a mensagem de Deus para o seu coração. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Quem achou diz, achei. Samuel, capítulo 16, versículo 1. Quem encontrou diz, achei. Quem não encontrou diz, espera aí. Tá bom, vou esperar. Achei ou peraí? Então vamos lá. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Feche seus olhos e não a sua Bíblia. Senhor Deus eterno Pai, queremos te agradecer porque neste dia o Senhor nos permitiu estarmos vivos, ó Pai. Que o Senhor venha quebrantar o nosso coração de tal maneira que possamos ouvir a Tua voz, que possamos te experimentar nessa noite, que possamos ter uma experiência contigo. Deus, que no nome de Jesus não nos deixe sair daqui da mesma maneira como entramos. Que o Senhor fale através do Teu servo, ó Pai. Que no nome de Jesus o Senhor esteja conosco aqui presente. Amém. O Fabinho, na semana retrasada, ele disse do porquê devemos estar na igreja. Na semana passada, o pastor André disse do porquê devemos servir a igreja. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês de como nós devemos servir a igreja. É engraçado que esse mês o tema estava livre. E de fato nós agimos como manda o protocolo. Nos reunimos para definirmos o dia em que cada um iria falar, mas não o que cada um iria dizer. O que para a gente estava livre, para Deus estava bem amarradinho. O que para a gente era um emaranhado de fios, para Deus era uma linda obra-prima. Então eu sou tentado a acreditar que de fato Deus queira falar ao seu coração. E é engraçado que o processo da mensagem, quando Deus nos dá, é que a gente ora, e quando Deus dá a mensagem para a mensagem começa a pegar fogo no nosso coração. A mensagem começa a latejar no nosso coração e a gente quer falar, e a gente quer viver, e a gente quer contar. E eu tinha preparado uma outra mensagem para esse domingo, mas Deus não estava me dando paz, aquilo não estava tocando ao meu coração. E eu até passei para a Clô o tema da mensagem, ela separou as músicas em cima desse tema. Mas graças a Deus, porque as músicas que ela cantou serviu para aquietar o meu coração. Na segunda-feira de manhã, Deus me deu a mensagem e essa mensagem começou a pegar fogo no meu coração. E antes que eu pudesse subir até aqui para contá-la para vocês, Deus durante toda a semana moldou, trabalhou, me preparou. Tudo aquilo que eu tenho para dizer foi aquilo que eu vivi durante essa semana. Então, eu quero te dar 4 conselhos baseados na história de Davi. Esse texto que a gente leu conta a história da ascensão de Davi ao reinado. Deus chega para Samuel e diz: Samuel, eu quero que você vá à casa de Jessé, e eu quero que você escolha, dentre os filhos de Jessé, um rei para substituir Saul. Samuel vai até a casa de Jessé, bate a porta de Jessé e diz: Jessé, eu preciso escolher um dos teus filhos para reinar sobre Israel. Jessé apresenta 7 filhos.
os 7 filhos soldados que ele tem. Mas o Senhor diz a Samuel: não se atente para a aparência humana deste homem. Não se atente para a forma física, nem para a função deste homem, porque isso eu tenho rejeitado. Olhe para o coração. Então Samuel diz a Jessé: acaso você não tem mais nenhum filho? Jessé lembra que tem mais um filho, porém ele era muito jovem, muito moço, estava no campo cuidando das ovelhas. Jessé manda chamar aquele menino, e o texto diz que quando Davi entra pelas portas da casa de Jessé, o Espírito Santo testifica pela boca do profeta que aquele menino que entra é um homem segundo o coração de Deus. Então Samuel unge aquele menino e o texto diz que o Espírito Santo toma ele. Baseado nesse texto, o primeiro conselho que eu tenho para te dar nessa noite é: descubra quem é você. Por isso eu quero que você desvincule o seu eu da sua profissão. Eu quero que você faça o exercício de desvincular o seu eu das suas posses. Eu quero que você faça o exercício de desvincular o seu eu da sua aparência física. Porque a missão do diabo é deturpar as verdades e relativizar os valores. E o mundo tem dito para você que você é aquilo que você tem. O mundo tem dito para você que você é aquilo que você exerce. Mas nessa noite, neste momento, exercite desvincular o seu eu da sua profissão. Exercite desvincular o seu eu daquilo que você tem. Porque eu tenho certeza que Deus não vai me chamar de pastor Juan. Deus não vai chamar a Lilian de doutora Lília. Não vai chamar o Rodrigo de doutor Rodrigo. Porque o que Deus tem dito nessa noite é que Ele não está olhando para a sua profissão, Ele não está olhando para aquilo que você tem, Ele está olhando o seu coração. Por isso, quando o Senhor olha o seu coração, o que Ele vê? Quando o Senhor sonda a sua mente, sonda os seus pensamentos, sonda os seus sentimentos, o que o Senhor vê? O que você vê quando você olha o seu coração? Enquanto o diabo tem empregado valores, enquanto o mundo tem empregado valores, nós precisamos andar na contramão e entender quem de fato nós somos. Muitas vezes nós somos tentados a acreditar que viemos de uma fábrica japonesa ou de uma fábrica chinesa, onde tudo é produzido em série, onde tudo é produzido em escala. Muitas vezes nós somos tentados a acreditar que nós somos comercializados no Paraguai, mas o que eu quero te dizer é que você não é feito em série. Você não é igual a todo mundo. E você não é um produto falsificado, você é um produto original. Pais, sabe aquela chuteira do seu filho, que só porque tem um nomezinho dele escrito lá, custa R$300 mais caro? Homens, sabe aquele carro que você tanto quer comprar, só porque é uma edição limitada, custa R$20.000 mais caro? Mulheres, sabe aquele vestido que você manda fazer por encomenda, para não correr o risco de chegar numa festa e encontrar outra mulher vestida da mesma forma que você, que custa mais caro que a chuteira do seu filho e mais caro que o carro do seu marido? Sem exagero, hein? Da mesma forma é você. Você não é produzido em escala, você não é produzido em série. Deus te fez no ateliê. Você foi produzido de forma artesanal. Tudo que está em você é fruto do sonho de Deus. Tudo que está em você foi Deus que planejou e fez de maneira espetacular. Você não é mais uma coisa no meio da criação, você é a criação, um ser que tem referências ao próprio Deus. Quando eu assisto desenhos animados, filmes, novelas, o que eu percebo é que as pessoas estão buscando ser imortais. E aqueles super-heróis, aquelas pessoas que são imortais, até desprezam os régimes mortais. A missão do diabo é deturpar a verdade e relativizar os valores.
Por isso Ele quer que você acredite que de fato você é um ser mortal. Mas você já parou para pensar que você tem um espírito imortal? A grande diferença é que você não sabe, ou você pode definir para onde ele vai. Mas ele é imortal. Você já parou para pensar que o ser humano é o único ser que tem inteligência? É o único ser que se relaciona? Você já parou para pensar que o ser humano tem o privilégio de poder sonhar? Só o ser humano tem esse privilégio? Nenhum animal pode sonhar? Pelo menos nenhum nunca me contou o seu sonho. Então eu sou tentado a acreditar que só o homem pode sonhar. Nós temos referências do próprio Criador. Agora, grandes privilégios requerem grandes responsabilidades. Por isso Deus vai cobrar mais de você. Por isso Deus vai exigir mais de você. Por isso, quando Deus olha no seu coração nessa noite, o que Ele vê? Samuel, quando olhou para Davi, viu um homem de pequena estatura, um homem muito novo, um homem muito jovem, mas viu um homem segundo o coração de Deus. O que você vê quando você olha para o seu coração? O que Deus está vendo quando olha para o seu coração? Faça essa pergunta a você mesmo. E faça ao mesmo tempo uma oração pedindo que Deus te mostre. E que nessa noite Ele sonde a sua mente, que Ele sonde o teu coração. Para que você saia daqui entendendo quem você é. Porque quando você descobre quem você é e a responsabilidade que você tem, você percebe o segundo ponto ou o segundo conselho que eu quero te dar nessa noite. Que você tem uma vocação. Por isso, o segundo conselho que eu quero te dar é: descubra qual é a sua vocação. O texto está em 1 Samuel 17, versículo 26b. Davi chega ao campo de batalha e percebe que ali existia um problema, que ali existia uma necessidade. Existia um gigante afrontando o exército de Israel. Davi chega lá e percebe que não tem ninguém que se responsabilize por essa necessidade. Então Davi diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Você sabe que tem uma vocação quando existe uma necessidade no mundo pela qual você se sente responsável, diz Ed René. Vou repetir. Você sabe que tem uma vocação quando existe uma necessidade no mundo pela qual você se sente responsável. Vocação é a maneira de como Deus se expressa através de você. Eu posso convidar 3 músicos e colocar eles aqui na frente, entregar 3 violões para cada um e pedir aos 3 que cante ou que toque a mesma música. Dos 3 vai sair um som diferente. Vocação é isso. É a maneira de como Deus se expressa através de você. Você é divertido, alegre, reverente, espontâneo, inteligente como André? Ou você é introspectivo, responsável, estudioso como o Fabinho? Obrigado, André. Existem coisas que só o André pode fazer por causa das características que ele tem. Mas existem coisas que só o Fabinho pode fazer por causa das suas características. Por isso, você não precisa reproduzir as experiências dos seus heróis. Você não precisa reproduzir as experiências dos seus ídolos. Quando eu comecei o seminário, eu ouvi alguns pregadores engraçados e eu queria me tornar um pregador super engraçado. Eu ouvia Marcos Botelho, eu ouvia Cláudio Duarte, eu ouvia algumas pessoas que estavam na mídia e conseguiam levar o povo a gargalhadas e ao mesmo tempo ter uma mensagem forte. E eu olhava e tentava repetir o que eles estavam fazendo. Eu tentava reproduzir o que eles estavam fazendo. Mas ao longo da caminhada eu percebi que eu não preciso reproduzir as experiências dos meus heróis. Eu não preciso reproduzir as experiências dos meus ídolos. Eu tenho uma experiência na qual eu posso e devo reproduzir.
Deus tem uma forma de se manifestar através da minha vida que é muito diferente da forma como Deus se expressa através da vida do Renan, da forma como Deus se expressa através da vida do André ou do Luiz Riscado. Você não precisa reproduzir no seu emprego as experiências do seu gerente, as experiências dos seus executivos. Existe uma forma que Deus quer se manifestar através de você. Uma das coisas que você precisa ter em mente é que a vocação é divina. E a partir do momento em que você entende que você não é dono do seu nariz, que você não se fez, que você não se criou, que alguém te criou e criou com um propósito, nada mais natural, nada mais óbvio ou inteligente do que nesse momento você elevar os seus olhos para o céu e dizer: Senhor, por que eu estou aqui? O que estava no teu coração quando o Senhor deu palavras de ordens para que eu viesse à existência? O que o Senhor sonhou para a minha vida? Mas para que você chegue a essa conclusão, você precisa entender que você não é dono de si, que você não se criou, que alguém te criou e criou com esse propósito. Não é possível que você acredite que o seu sonho, que o seu plano de vida seja estudar, trabalhar, constituir uma família, ter uma vida financeira estável e deixar essa vida financeira estável para sua família. Não é possível que aquilo que Deus sonhou para você se limite a isso. A correr atrás do vento, a lutar por coisas vãs, coisas que vão passar com o tempo. Não é possível que você se limite a gastar a sua vida com coisas que vão perecer, com coisas que não têm valor diante dos olhos de Deus. Só que como a missão do diabo é deturpar as verdades e relativizar os valores, nós acreditamos que um homem bem-sucedido é aquele que tem posses. É aquele que alcançou o mais alto degrau da carreira dele. Mas não caia nessa armadilha. Deus tem um sonho muito maior para a sua vida. Deus tem um projeto muito maior para a sua vida, que não se resume a constituir, a conquistar coisas que vão perecer com o tempo. Porque isso não tem valor nenhum diante de Deus. Você já parou para pensar que antes da criação, que antes da existência, existe um propósito? As pessoas, vou dar um exemplo, não pegaram um monte de ferro, colocaram uma almofada nesse monte de ferro e ficaram observando. O que eu posso fazer com esse objeto estranho? Que nome eu posso dar para esse objeto? Que utilidade isso pode ter? As pessoas pensaram assim: nós precisamos criar um objeto na qual o ser humano repouse. Esse objeto vai se chamar banco. E nós vamos fazer esse banco com ferro e almofada. Antes da criação existe um propósito. Deus não juntou um monte de osso, um monte de carne, tem gente que ele colocou um pouquinho mais, mas Deus não colocou um monte de osso, um monte de carne, e ficou olhando para aquele objeto estranho, pensando: o que eu posso fazer com isso? Que nome eu posso dar a essa coisa? Não, você não foi criado dessa forma. Deus pensou: eu preciso criar aquela pessoa para solucionar tal problema. Essa pessoa precisa ter esta, aquela e aquela característica. Então eu vou formar essa pessoa assim, e eu vou dar este nome para essa pessoa. Por isso eu quero te dizer que antes de você ser formado, Deus já te conhecia. E por isso que na Bíblia fala que quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já te chamava pelo seu nome. Deus é o cara que chama as coisas que não são, como se já fossem. Deus é o cara que chama as coisas que não existem, como se já existisse. Por isso eu quero te dizer e reforçar mais uma vez, que nada mais óbvio ou inteligente do que você levantar os seus olhos nesta noite e dizer: Deus, o que estava no teu coração quando o Senhor deu palavras de ordem para que eu viesse à existência? Quero te perguntar uma coisa e quero que vocês sejam sinceros. O violão do Elvis é um violão feliz? Alguém tem alguma opinião formada a respeito disso? E queira expressar? O violão do Elvis é um violão feliz? Ninguém. Coragem, gente. Eu acho que não. Não, né? Eu também acho que não. Sabe por quê? Porque o violão do Elvis está num museu.
Mas você pode pensar, Juan, mas as pessoas pagam e pagam caro para ver o violão do Elvis. Mas eu vou te dizer, o violão do Elvis não foi feito para estar atrás de um museu, atrás de uma vitrine num museu. O violão do Elvis não foi feito para ser visto. Ele foi feito para o quê? Ser tocado, ser ouvido. A bola do gol 1000 do Pelé é uma bola feliz? É porque... Não é, porque também está no museu. A bola do gol 1000 do Pelé só era feliz quando era jogada. O violão do Elvis só era feliz quando era tocado. Por isso, se você não entender o que Deus quer para a sua vida, se você não entender aonde Deus quer te colocar, você nunca vai ser feliz. E 3 coisas vão acontecer com você. Em primeiro lugar, você vai ser desperdiçado. O violão do Elvis é totalmente desperdiçado quando está atrás de uma vitrine. Sabe por quê? Um violão com uma qualidade acústica como o violão do Elvis, com o som que tem aquele violão, é totalmente desperdiçado quando está atrás de um vidro. E você talvez esteja completamente desperdiçado somente sentado no banco da igreja. E você talvez esteja completamente desperdiçado no seu escritório, no seu consultório, porque está no lugar errado. Não está onde Deus queria que você estivesse. Em segundo lugar, você se fere e se machuca. Se eu pegar um notebook do André, uma suposição, e usar para varrer o chão, o que vai acontecer? Não que eu vá fazer isso. Além dele me matar, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir varrer o chão direito, mas eu vou arranhar e vou ferir completamente o notebook dele, mas ele também. Quando você não está onde Deus quer que você esteja, você se fere, você se machuca. Mas existe uma terceira coisa. Você não faz nada bem feito. Você não faz nada direito. Isso não é porque você é ruim, porque você é menor do que as pessoas, mas porque você está no lugar errado. Se o violão chegar para mim e dizer, Juan, a partir de hoje eu quero ser um microfone. Ou Juan, a partir de hoje eu quero ser um martelo. E por mais que eu pegar o violão e colocar toda a técnica e força, eu nunca vou conseguir bater um prego. O prego nunca vai adentrar a madeira. O violão nunca vai chegar aos pés do martelo. Porque ele não foi feito para pregar. Ele foi feito para ser tocado. Da mesma forma, um martelo nunca vai chegar aos pés de um violão no quesito música. Você é totalmente desperdiçado, você se fere, você se machuca e você não faz nada bem feito. Por isso é muito importante que você entenda qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. Uma das igrejas mais complicadas do Novo Testamento, uma das igrejas que mais deu problema no Novo Testamento, foi a igreja de Corinto. E muitos estudiosos, teólogos e comentários dizem que o grande culpado, que o grande responsável foi Paulo. Paulo, Juan? Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo ficou nessa igreja mais tempo do que ele deveria. Paulo assumiu em Corinto uma função que não era dele. Paulo não era pastor de igreja local. Paulo era apóstolo. Por isso, é muito importante você entender a sua vocação. Você precisa entender aonde Deus quer que você esteja. Como já dizia o grande poeta brasileiro, numa das músicas mais bonitas, Ado, cada um no seu quadrado. Essa música é profética, você precisa entender qual é o seu quadrado. Aonde Deus te colocou. Eu tenho certeza que Deus não vai cobrar de mim um povo asiático. Eu tenho certeza que Deus não vai cobrar de mim a distribuição de Bíblias no Afeganistão. Sabe por quê? Porque toda vocação está ligada a uma causa. E essas não são as causas pelas quais eu luto. Se Deus colocou no seu coração que você é responsável por isso e você não faz, então Deus vai cobrar isso de você. Deus me chamou para ser uma das rodas de um carro. Deus não me chamou para ser todas as rodas. Ele me chamou para ser uma roda, chamou o Renan para ser outra roda, o André para ser outra roda. Alguns ele chamou para ser o volante, outros a marcha.
Aquele é o meu freio. Eu não posso assumir todas as funções de um carro. Eu não posso assumir todas as funções de um corpo. Nós estamos em igreja, em comunidade. Nessa igreja, cada um tem uma função. Por isso, você precisa entender qual é a sua responsabilidade no corpo de Cristo. Exemplo. Existem coisas que só eu posso fazer. Ninguém pode fazer por mim. E existem coisas que só você pode fazer. Só você pode realizar os sonhos e planos que Deus tem para a sua vida. Exemplo, se eu não amar os meus filhos, quem vai amar? Em primeiro lugar, ninguém vai amar porque eu ainda não tenho filhos. E a minha esposa respira aliviada por isso. Em segundo lugar, as pessoas podem dizer para o meu filho, Juan Júnior. Ela detesta quando eu faço isso. Juan Júnior, a sua mãe te amou. Ou Juan II, os seus amigos te amaram. Mas ele vai dizer, durante toda a vida dele, troféu joinha para os meus amigos. Realmente eles sempre estiveram do meu lado. Bacana, realmente a minha mãe me amou. Mas a vida inteira ele vai dizer, o meu pai não me amou. Porque existem coisas que só eu posso fazer. Existem coisas que só você pode fazer. Só você pode experimentar os sonhos de Deus para a sua vida. Por isso você precisa entender qual a sua vocação. É idosos? É terceira idade? Se é, ame eles, entenda quem são eles, ande com eles. Agora se não é, sai fora. Sabe por quê? Porque senão você vai atrapalhar o ministério. E em segundo lugar, você vai ser infeliz. Se é engenharia, se dedique, estude. Se não é, procure o que Deus tem para a sua vida. A pergunta, o que eu quero ser quando crescer, é totalmente inadequada, é totalmente equivocada. Por isso eu te peço, não reproduza essas perguntas aos seus filhos. Não reproduza essa pergunta às suas crianças. A pergunta mais adequada para essa ocasião é o que Deus quer que você seja quando crescer. O que Deus tem para a minha vida quando eu crescer? Se as crianças aprenderem a responder essa pergunta, a chance delas errarem vão ser mínima. Mas se elas crescerem se perguntando o que eu quero ser, elas vão correr atrás do vento e no final da vida delas, elas vão olhar para trás e talvez perceber que perderam grande parte do tempo não fazendo nada bem feito, se ferindo e com um profundo senso de desperdício. Agora, você não vai descobrir a sua vocação enquanto você valorizar mais o dinheiro do que ele realmente deveria ser valorizado. Enquanto você ter o dinheiro como Deus, você não vai descobrir a sua vocação. Você não vai descobrir a sua vocação enquanto a sua vida for mais preciosa do que a sua missão. Você não vai descobrir a sua vocação enquanto você tiver uma imagem deturpada de si. Por isso o primeiro conceito foi, descubra de fato quem você é. Salmos 8,4 diz, quem é o homem para que dele te lembres? Você precisa entender que você não é dono do seu nariz, que você não se criou, que alguém te criou, e por isso você tem uma responsabilidade, que é a sua vocação. Não saia daqui sem perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor sonhou para a minha vida? Talvez você pense assim, Juan, eu fui um acidente na minha família. Eu fui uma pessoa na qual os meus pais não me desejaram. Mas eu quero te dizer que você não foi um acidente para Deus. Deus sonhou com você. Você estava no coração de Deus. Lembra? O propósito vem antes da criação. Antes de você ser criado, Deus estava sonhando com você. Por isso, não saia dessa noite sem perguntar, o que o Senhor sonhou? O que o Senhor pensou para que desse palavras de ordens, para que eu viesse à existência? O terceiro conselho que eu tenho para te dar nessa noite, seja íntegro. Qual foi o primeiro conselho? Qual foi o segundo conselho? E o terceiro conselho, seja íntegro. 1 Samuel 16, versículo 13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi.
e Samuel voltou para Ramá. O texto diz que quando Jessé encontra Davi e percebe que aquele menino era um homem segundo o coração de Deus, então ele unge Davi na presença dos seus familiares, e o texto diz que o Espírito Santo tomou Davi por inteiro. Ser íntegro significa ser inteiramente de Deus. Não significa um pé no mundo e um pé na igreja. Não significa ter uma parte do mundo e uma parte na igreja. Não significa ter a cabeça voltada ao mundo e o coração voltado para a igreja. Significa que você é inteiramente de Deus. Esses dias eu fui vítima de uma pergunta muito confusa. Uma pessoa chegou para mim e diz: Juan, você acredita que um cristão que se diz convertido a Jesus Cristo, mas permanece vivendo de forma ilícita, permanece vivendo no pecado, de fato vai para o céu? Como assim? Um cristão que permanece no pecado vai para o céu? Eu olhei para essa pessoa e disse: você acredita que um corintiano que se diz ter convertido ao Palmeiras, mas veste a camisa do Corinthians, grita timão na arquibancada do Corinthians, de fato é palmeirense? Para Deus não existe meio termo, ou você é cristão ou você não é. Um cristão de verdade não permanece com a vida no pecado, não permanece vivendo de forma ilícita. Ele está à busca da constante santificação. E eu tenho para mim que santificação é o quanto de Deus você está perto. Santificação é quanto de Deus você tem na sua vida. Sabe por quê? Quanto mais perto você estiver de Deus, mais constrangido a mudar a sua vida você vai estar. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais influência Ele vai ter sobre a sua vida. Agora basta você se distanciar de Deus para você pular para o outro lado. Se existe uma variável que pode mudar, transformar o seu futuro ou influenciar o seu futuro, essa variável se chama integridade. Integridade. Deus em tudo põe a mão na sua vida, em tudo Deus ajuda, em tudo Deus dá um empurrãozinho. Mas na hora que você estiver lutando contra o pecado, na hora que você estiver lutando contra a tentação, Deus vai olhar para você e vai dizer: opa, peraí. Eu vou com você ou você vai sozinho? Eu posso olhar para Deus e dizer: de fato, Deus, espera aí que eu vou dar um rolezinho. Mas eu posso olhar para Deus e dizer: vem Deus e me ajuda. Se existe uma coisa que está na sua mão e pode mudar a sua vida, essa coisa se chama integridade. Você conhece aquele jogo de tabuleiro na qual você joga o dado? Dependendo da casa que esse dado cair, você vai receber uma carta. E essa carta vai dizer para você: ande 10 casas. Você conhece esse jogo? E aí você continua jogando. Você joga mais uma vez, recebe uma carta que te manda andar mais 20 casas. Então você tomou uma distância significativa das pessoas que também estão jogando. E você joga o dado e você cai numa casa que diz: fique 2 rodadas parado. E aquelas pessoas que você tinha tomado uma distância significativa começam a te alcançar. Mas você ainda está na frente. Você joga o dado mais uma vez e a casa que você cai, você recebe uma carta que diz: volte à casa 0. Faltava uma casa para você vencer, mas você voltou à casa 0. Eu tenho para mim que aquele dadinho significa a sua integridade. E existem muitas pessoas que poderiam estar fazendo muita diferença na Iba Viva. Existem muitas pessoas que poderiam estar fazendo muita diferença em Vinhedo. Existem pessoas aqui que poderiam estar fazendo diferença na Arca. Existem líderes de pequenos grupos aqui que poderiam estar fazendo de fato a diferença na vida daquelas pessoas. Você poderia estar fazendo muita diferença no reino de Deus, mas muitas vezes você está várias rodadas sem jogar por falta de integridade. Muitas vezes você voltou à casa 0, voltou à casa inicial por falta de integridade. Por isso Paulo diz aos Tessalonicenses: vocês e Deus são testemunhas de como nós nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível. O século XXI é marcado pela crise da informação, onde as pessoas não conseguem
acompanhar se aquilo que eu falo é de fato aquilo que eu vivo. Mas essa crise da informação não nasceu no século 21. Ela vem de anos. E por isso Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: vocês são testemunhas de que eu estou vivendo o que eu tenho pregado. Você está vivendo aquilo que você tem pregado? Você de fato tem vivido o amor de Deus na sua vida? Você de fato tem experimentado o perdão de Deus? A misericórdia dele na sua vida? Você de fato tem experimentado uma mudança de vida? Esses dias eu vi um vídeo que dizia: as pessoas precisam parar de aceitar Jesus. As pessoas precisam deixar Jesus transformar a vida delas. Será que esse cara não tem razão? Tem muita gente aceitando Jesus, mas não está deixando Jesus transformar a vida deles. Por isso, a única coisa que está na sua mão e que pode mudar, transformar ou influenciar o seu futuro, essa coisa se chama integridade. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 28, Samuel chega para Saul e diz: Deus rasgou de ti o reino de Israel, Deus arrancou de ti o reino de Israel, e vai dar alguém muito melhor do que você. Você já imaginou que quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas poderiam ter gritado: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de? As pessoas gritaram Hosana ao filho de Davi. Mas você já imaginou que as pessoas poderiam ter gritado Hosana ao filho de Saul? Mas as pessoas não gritaram Hosana ao filho de Saul, porque Deus arrancou o reino de Israel das mãos de Saul e deu alguém muito melhor do que Saul. Esse alguém é Davi. E olha que Davi não era perfeito. Quem conhece a sua história sabe que Davi não era perfeito. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Não significa ser alguém que não peca, mas significa ser alguém que chora quando peca. Se você não chora mais quando você peca, se você não se sente indignado diante do pecado, se o pecado se transformou em algo natural na sua vida, se o pecado te anestesiou a tal forma de você ter e criar esse pecado como um bichinho de estimação, tudo que eu tenho para te falar é que você já perdeu a sua integridade. E que por isso talvez você esteja parado há várias rodadas sem jogar. E que por isso talvez você tenha voltado à casa zero, à casa inicial. Porque você já perdeu a sua integridade. Talvez você esteja concordando comigo nessa noite. Juan, de fato, analisando os frutos do meu trabalho, analisando a minha vida com Deus, a minha vida na igreja, eu percebo que de fato eu perdi a minha integridade. Eu entro na igreja e eu não consigo sentir o Deus que vocês estão falando. Eu não consigo experimentar o Deus que vocês estão falando. Mas eu não sei aonde nem como eu perdi a minha integridade. Por isso eu quero olhar para o texto numa perspectiva contrária. Eu quero perguntar ao texto, como eu perco a minha integridade? Ou o que me faz perder a integridade? Por isso eu quero te convidar a olhar o contexto de Davi. Davi era o homem mais bem-sucedido da história de Israel. O homem mais rico, poderoso. Davi saiu na revista Exame várias vezes. Foi capa da Veja da época. Davi era herói. Eu te pergunto, Davi foi um herói porque matou um anão? Anão até eu mato. Davi foi um herói porque matou um gigante. Davi era carismático, alegre, espontâneo, divertido. Davi era irresistível, praticamente um chocolate. O projeto Davi era impossível, era improvável de dar errado. E de fato não daria, se Davi não tivesse perdido a sua integridade. Talvez você seja um projeto que Deus pensou ser impossível e improvável de dar errado. Mas aí a única coisa que estava na sua mão e podia influenciar era a integridade. Você perdeu. E aí você fica rodadas e rodadas sem jogar. E aí você volta a casa zero e tem que começar tudo de novo. Em Deuteronômio 17 havia uma profecia para o rei de Israel.
E nessa profecia havia 3 coisas que Davi não poderia fazer. Davi não poderia ter muito ouro nem muita prata. Davi não poderia ter muitas mulheres. E Davi não poderia ter muitos cavalos. Mas Davi começa a perder a sua integridade quando ele começa a se permitir algumas concessões. Quando Davi começa a abrir mão dos valores divinos. E aí em 2 Samuel 5, diz que Davi começa a tomar muitas mulheres para si. Ou seja, Davi começa a perder a sua integridade quando começa a abrir mão dos valores divinos. Naquele tempo e naquela época, a cultura de Davi legitimava tais coisas. Quanto mais mulher um rei tinha, mais homem ele era. Quanto mais cavalos um rei tinha, mais poderoso ele era. Quanto mais ouro um rei tinha, mais rico ele era. E quanto mais dessas 3 coisas um rei tinha, melhor ele era. Davi então começa a abrir mão dos valores divinos para abraçar os valores mundanos. Enquanto a imagem pública de Davi se acendia de forma exponencial, o seu relacionamento com Deus decaía. Não importa o que o mundo tem para te dar, não importa o que o mundo tem a te oferecer, importa o que Deus sonhou para a sua vida, importa o que Deus pensou para você. Você começa a abrir mão de pequenos valores. Esses dias eu tomei uma do André que eu fiquei até mais esperto. No início do ano eu bati o meu carro, estava sem seguro, passei um aperto, um susto muito grande. E desse dia em diante eu comecei a cotar alguns seguros. Como o André disse, eu sou muito novo, tenho 21 anos, então você já imagina o valor do seguro do meu carro. Era igual a imagem pública de Davi, crescia de forma exponencial. E o André começou a me ajudar a cotar alguns seguros. E a conclusão foi, não tem jeito. E eu olhei para o André e falei, André, e se eu colocar o seguro do meu carro no nome de uma pessoa mais velha, será que não vai ficar mais barato? Para que eu fui falar isso? Ele olhou para mim e disse, você vai ficar com a consciência limpa? Você vai ficar com a consciência limpa? Hoje é colocar o seguro no nome de outra pessoa. Amanhã eu me torno laranja de uma empresa. Depois eu começo a sonegar impostos. Depois eu não devolvo mais o que é de Deus. Percebe que uma coisa vai levando a outra? Percebe que você vai se flexibilizando para o pecado. O pecado vai anestesiando a sua vida. E você vai ou o pecado vai se tornando algo natural para você. Por isso eu quero te perguntar, o que tem te feito flexibilizar? Para o que você tem aberto mão dos valores divinos? O que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? O que tem tomado o lugar de Deus no seu dia a dia? Sabe por quê? Quando você deixa de fazer as coisas de Deus, você não vai ficar à toa. Alguma coisa você vai fazer. De alguma forma você vai preencher o seu tempo. Quando você perde os valores divinos do seu coração, o seu coração não vai ficar vazio. Alguma coisa vai preencher o seu coração. Por isso é muito importante você se perguntar, o que tem me feito flexibilizar? Pelo que eu tenho aberto mão dos valores divinos? Pelo que eu tenho aberto mão do tempo que eu tenho com Deus? Davi perde a sua integridade por causa da sua autoimagem. Davi olha para si, olha para o seu império, olha para o seu reinado e começa a pensar que tudo o que ele tem é fruto do seu trabalho. Então ele pensa, poxa, está na hora de descansar. Davi começa a sofrer um relaxamento moral. Afinal, eu sou o cara. Não eu, Juan, Davi, tá, gente? Eu sou o cara, eu sou Davi, olha o império que eu construí, olha o reinado que eu construí. Eu posso me dar esse luxo. Você já ouviu essa frase? Cuidado. Você já falou essa frase? Cuidado. Sabe quando você chega no final de semana, olha para a semana e diz, poxa, comi salada a semana inteira. Eu posso me dar esse luxo. E aí você come até passar mal, quase morrer. Tem o mesmo sentido, é um relaxamento moral. Quando a sua imagem é deturpada, mesmo que você esteja no mais alto degrau, mesmo que você seja o presidente, você vai cair no mais profundo abismo. Davi não soube lidar com o sucesso da mesma forma que ele soube lidar com o fracasso. Davi não soube lidar com o sucesso da mesma forma que ele lidou com as dificuldades do dia a dia. Da mesma forma que ele lidou com as lutas. E será que isso acontece só com Davi? Será que isso acontece só comigo? Quantas pessoas na hora das lutas
oram de manhã, de tarde, de noite, jejuam dias. Estão aqui na igreja no domingo da manhã e no domingo à noite, por mais que o culto seja repetido. Mas basta passar a enfermidade, basta passar as lutas, para essa pessoa dizer que não tem tempo para Deus. Para essa pessoa dizer que não tem como mais fazer o culto familiar. Para essa pessoa dizer que não pode mais ajudar as outras. Na hora que viu uma enfermidade na sua vida, você vai arrumar tempo rapidinho. Na hora que viu uma luta na sua vida, você vai arrumar tempo rapidinho. Então não espere a luta vir para você dar a Deus o que de fato é dele. A sua vida, o seu tempo, aquilo que você tem. Você pode descansar? Pode. Fisicamente, mentalmente. Mas você não pode descansar espiritualmente. Você não pode descansar moralmente. Tem um pastor do sul que ele gostava de uma cachaça, mas gostava muito de uma cachaça, e ele se limitava, ele não bebia, porque ele não queria escandalizar as pessoas, ele não queria que as pessoas vissem aquilo que ele estava fazendo. Então no período de férias dele, ele pensou, eu preciso ir para um lugar bem distante, bem longe, e aí ele foi lá para o Nordeste, e ele sentou de beira para a praia, sentou num quiosque, e começou no melzinho dele. Essa risada. E começou um melzinho aqui, um melzinho ali. Na hora que ele não se aguentava mais na cadeira, ele levantou e foi até o quiosque acertar a conta dele. Na hora que ele chega no quiosque para acertar, ele pergunta, quanto é? A menina do quiosque fala, para você é de graça. Como assim, para mim é de graça? Quanto é? Eu quero pagar, faço questão. Não, para você é de graça. Não, faço questão de pagar. Ela falou assim, pastor, aqui não paga. Você pode descansar? Pode. Fisicamente, mentalmente. Mas você não pode descansar espiritualmente e nem moralmente. Sabe por quê? Quando a gente relaxa, a gente corre o risco de ser desqualificado. Sansão foi desqualificado. Saul foi desqualificado como rei. Gideão foi desqualificado. E a minha oração nessa noite, e eu creio que você compartilha dessa mesma oração, é que para que nós não sejamos desqualificados. Não abra mão de ser um escolhido de Deus. Não abra mão de ser um ungido de Deus. Não abra mão de ser um protagonista do que Deus está fazendo no mundo, para se tornar um telespectador. Eles servem, você conta a história. Eles experimentam um milagre, você conta a história. Você pode servir, você pode experimentar os milagres de Deus, mas você também pode ser o milagre de Deus. Você pode ter o Espírito Santo, mas você também pode ser cheio do Espírito Santo. Por isso, não abra mão. Davi perde a sua integridade nos relacionamentos interpessoais. Em 2 Samuel 11, conta a história que Davi está caminhando no terraço do seu reino, no terraço do seu castelo, e lá embaixo ele vê uma linda jovem tomando banho. Ele chama o seu servo e diz, traga essa mulher para mim. Seu servo, entendendo a maldade de Davi, diz, Davi, essa gente é sua. Essa mulher é esposa de um dos teus soldados de elite. Davi tinha um exército de elite de 37 pessoas. 37 pessoas você conhece pelo nome. 37 pessoas que andam com você diariamente, você tem como amigos. Davi, essa mulher é esposa de um dos teus soldados de elite. Davi, essa mulher é filha de um dos teus soldados de elite. Davi, essa mulher é neta de Aitofel, teu conselheiro pessoal. Essa gente é sua. Essa gente está disposta a morrer por você. Mas Davi começou abrindo mão de pequenos valores. Davi foi se flexibilizando para o pecado. Davi estava anestesiado pelo pecado, e o pecado se tornou algo natural na vida de Davi. Por isso Davi tampa os seus olhos e os seus ouvidos e manda chamar aquela mulher. No outro dia aquela mulher aparece grávida. Davi entra em desespero, porque em Levítico havia uma regra que os dois deveriam ser mortos. Davi fica desesperado, manda chamar aquele soldado do combate e diz, vá para tua casa, ter com sua mulher. Mas aquele soldado olha nos olhos de Davi e diz, Davi, você se lembra
de quando a gente estava no campo de batalha e você disse que queria beber da água do poço de Jerusalém. Então nós atravessamos durante toda a madrugada o território inimigo para pegar um copo de água para você. E quando nós te entregamos o copo de água, você derramou essa água em oferta ao Senhor, porque ela representava o nosso sangue. Você se lembra disso? Pois é. Eu não posso ir para casa ter a minha mulher como esposa, porque isso representa o sangue dos meus soldados. Percebe como o soldado de Davi fala para ele exatamente o que Davi havia ensinado? Percebe como Deus está tentando tratar Davi? Percebe como Deus está tentando impedir Davi? Mas Davi está com os olhos tampados e os ouvidos tampados. Então Davi chama esse homem, embriaga ele e manda ele para casa. Mas aquele homem não vai para casa. Então Davi chama o general do exército de Israel e diz: coloca esse homem na frente do exército e deixa ele morrer. Quando você perde a sua integridade, você é capaz de fazer qualquer coisa. Percebe até onde vai as atitudes de Davi? Você começa abrindo mão de pequenos valores, você percebe até onde Davi chega. Quando Davi se entrega ao pecado, ele se esquece do que Deus havia feito por ele. Ele começa a achar que tudo era fruto do trabalho dele. Cuidado para você não se esquecer do que Deus fez, faz, está fazendo na sua vida. Você tem alguma fixação ilícita? Cuidado, isso é algema de Satanás para a sua vida. Seu desejo é mais importante do que a sua vida? Ou a sua vida é mais importante que o seu desejo? Caim, quando queria matar Abel, Deus disse para ele: o desejo está à tua porta, cabe a você dominá-lo. Você tem alguma fixação ilícita? O desejo está à tua porta, cabe a você dominá-lo. Saiba de uma coisa, se existir pecado oculto na sua vida, Deus vai publicar no jornal. Se você trair a sua esposa uma única vez, ela vai descobrir, porque Deus vai publicar no jornal. Se você, esposa, trair o seu marido, ele vai descobrir, porque Deus vai publicar no jornal. Se você sonegar imposto, o governo vai descobrir, porque Deus vai publicar no jornal. Se você dormir com sua namorada, vai ter gravidez. Porque Deus vai publicar no jornal. Isso não é profecia minha, e nem é praga que eu estou rogando para vocês. Mas Deus publica, sabe por quê? Porque Ele quer um povo justo, santo e irrepreensível. Os seus pecados não afetam só a você. Ele afeta a sua família, ele afeta as pessoas que você ama. Ele afeta o reino de Deus e tem conotações no céu. Por causa do seu pecado, Deus não pode te abençoar. Por causa do seu pecado, Deus não pode abençoar a sua casa. Deus não pode abençoar a igreja. Deus não pode abençoar. Por causa do seu pecado, você é homem, eu também sou. Você é de carne e osso, eu também sou. Você é pecador, eu também sou. Só que eu não quero me transformar numa pessoa anestesiada pelo pecado. Eu não quero ter o pecado na minha vida de forma natural. Eu quero chorar quando eu peco. E você, o que quer? Qual foi o primeiro conselho que eu te dei nessa noite? Você precisa descobrir quem você é. Porque descobrindo quem você é, você vai descobrir que tem uma responsabilidade. Qual é o segundo conselho que eu te dei nessa noite? Você precisa descobrir a sua vocação. E quando você descobrir a sua vocação, seja íntegro. E agora eu quero te dar o quarto conselho. Você já sabe quem é, já conhece a sua vocação, já sabe que precisa ser íntegro. Então, comece a trabalhar. O pai de Davi chega para ele e diz: Davi, levante, vai ao campo. Leve para os seus irmãos essa comida. Davi se levanta do sofá, olha para o seu pai e diz: pai, mas que servicinho. Meus irmãos são soldados, o senhor quer que eu seja o quê? Um office boy? É, filho, eu quero que você seja um office boy. Davi pega o alimento e vai até o campo levar para os seus irmãos. Chegando lá no campo de batalha, ele olha para os soldados do exército de Israel e percebe que todos estão de cabeça baixa, todos estão tristes. Aí Davi chega lá e fala: gente, o que está acontecendo aqui? Gente, o que aconteceu aqui? No momento em que Davi está falando isso, ele ouve uma voz forte e grossa como a minha, dizendo: tem homem aqui? Tem homem aqui?
Davi olha para o exército de Israel e diz: gente, tem alguém perguntando se tem homem aqui. Vocês não vão fazer nada. Se alguém perguntar se tem homem aqui, mesmo que você vai morrer em 30 segundos, você precisa dizer: tem homem aqui. Percebe que no coração de Davi nasce uma indignação e um profundo senso de responsabilidade? Nesse momento, Davi descobre a sua vocação. Quando você descobre uma necessidade no mundo pela qual você se sente responsável, você descobre a sua vocação. Davi encontra uma necessidade no campo de batalha e ele se sente responsável por ela. Então ele vai caminhando até aquele gigante e diz: quem é você que ousa afrontar o Deus de Israel? Quem é você que ousa blasfemar contra o Deus de Israel? Você vem contra mim com essas arminhas? Você tem certeza que você vai lutar com isso? Pois eu vou contra você no nome do Deus de Israel. E Davi mata aquele gigante. É lindo quando a gente encontra uma pessoa que descobriu a sua vocação. É lindo quando você vê um músico que faz o instrumento falar. É lindo quando você encontra um pastor aqui na frente, que você sente o Espírito Santo agir na sua vida. É lindo quando você vai num dentista e se sente em paz. É lindo quando você vai num médico e não fica com medo. Porque são pessoas que descobriram a sua vocação. Davi naquele momento descobre a sua vocação e começa a trabalhar. Davi foi ao campo como um simples office boy, com uma simples tarefa, mas Davi voltou do campo como rei. Davi foi ao campo como office boy, mas voltou do campo como rei. Davi foi ao campo, cumpriu uma simples tarefa, que gerou uma outra tarefa, que gerou uma outra tarefa, que gerou uma outra tarefa. Você não sabe aonde Deus vai te levar quando você começar a trabalhar. Tem coisas que você só vai enxergar quando estiver na esquina. Tem coisas que você só vai ver quando estiver na esquina. Tem pessoas que você só vai conhecer quando estiver na esquina. Mas para chegar até lá, você tem que trabalhar, tem que caminhar. Não seja indolente, não seja preguiçoso. Não caia na armadilha da lei do menor esforço. Quanto eu preciso para passar? E nesse momento eu quero olhar para vocês. Vocês não estudam para passar, vocês estudam para aprender, para ser forjado, para se formar. Quanto eu preciso para manter o meu emprego? Dê o seu melhor, se esforce. Davi foi ao campo como um office boy, mas voltou como um rei, sabe por quê? Em primeiro lugar, ele saiu do sofá. Em segundo lugar, Davi acordou cedo. Em terceiro lugar, Davi obedeceu e honrou os seus pais. Em quarto lugar, Davi fez o melhor que podia. Tem uma entrevista de um jogador de futebol chamado Silas. E nessa entrevista, uma entrevista que me marcou muito, ele conta que na Copa do Mundo de 1986, ele estava no banco de reservas. E o jogo estava morno, o jogo não estava fluindo, o jogo não estava acontecendo. Mas Silas conta nessa entrevista que sempre aos 15 minutos do segundo tempo, o técnico Tele Santana olhava para o banco de reserva a fim de fazer alguma substituição, a fim de fazer alguma alteração. E aí nessa Copa do Mundo de 1986, eles vão para o vestiário, e no vestiário o Tele Santana cobra eles, dá uma lição de moral, coloca eles para cima. Todos os jogadores voltam do vestiário. E todos os jogadores que voltaram no vestiário, que foram para o banco de reserva, estavam com o calção para o lado de fora da bermuda. Estava com a blusa para o lado de fora do calção. Estava com a meia riada e a chuteira desamarrada. E o Silas conta nessa entrevista que ele voltou do vestiário, vou falar certo, com a blusa para dentro do calção, com a chuteira amarrada, com o meião estendido e aquecido. Nos 15 minutos do segundo tempo, o técnico Tele Santana olha para o banco de reserva e o Silas diz: eu, professor! Eu, professor! Tele Santana diz: então vai lá, meu filho. E aí o Silas diz que foi assim que ele estreou pela primeira vez numa Copa do Mundo, vestindo a camisa da seleção brasileira. Saia do sofá, saia da frente da televisão,
Quando alguém olhar para você, diga: eu, professor, eu. Se é para levar um lanche, leve. Se é para vencer um gigante, vença. Se o povo precisa de um rei, se torne um rei. Tele Santana não está aqui. Tele Santana não está aqui nessa noite olhando para o banco. O Silas não está nesse banco. Mas Deus está aqui. E nesse momento Deus está olhando para o banco e eu fico me perguntando: quem vai dizer eu, professor? Eu, professor, eis-me aqui, envia-me a mim. De nada tenho a minha vida por preciosa se eu não cumprir a missão que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero orar por você nessa noite. E se você entendeu a mensagem do Senhor para a sua vida, e se você precisa descobrir nessa noite quem você é, se você precisa descobrir a sua vocação, se você precisa pedir para Deus que restaure a sua integridade, e se você tiver a fim de dizer: eu, professor, eu quero te convidar a se colocar de pé, porque eu quero orar pela sua vida. Amém. Essa não é uma aliança que você está fazendo comigo. Esse não é um compromisso que você está fazendo com a Ibaviva e nem com o André. Mas é um compromisso que você está fazendo com Deus. O Silas disse: eu, professor. E na mesma hora, Tele Santana mandou ele para o campo jogar. Você nessa noite está dizendo: eu, professor? Saiba que Deus quer te levar para o campo, para trabalhar. Como engenheiro agrônomo, como dentista, como médico. Não importa onde você esteja, você vai ser diferença. Você vai ser o milagre que as pessoas precisam. Por isso esse compromisso não é um compromisso que você faz de homem para homem, mas é um compromisso que você está fazendo com Deus. Feche seus olhos. Fala com Deus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos nos apresentar a Ti como uma oferta agradável. Queremos Te entregar tudo o que somos, porque ninguém pode se aproximar da cruz sem se esvaziar de si mesmo. Por isso, Deus, esvazia o nosso eu. Queremos Te entregar os nossos sonhos, os nossos projetos. Queremos estar vazios diante do Senhor, porque só assim seremos preenchidos pelo Teu Espírito Santo. Mas não queremos somente Teu Espírito, queremos ser cheios do Espírito. Queremos transbordar o Seu Espírito por onde quer que nós andamos. Por isso, Pai, nessa noite, sonda o nosso coração e a nossa mente e nos diga de fato quem somos, se somos homens e mulheres segundo o Teu coração. Assim como um violão afinado diante da Tua presença é capaz de contagiar as pessoas, que a nossa vida, dentro da nossa vocação, seja capaz de contagiar e atrair as pessoas. Mas nos faça, Senhor, homens e mulheres íntegros. Restaura, Senhor, a nossa integridade, o nosso eu. Como um vaso na mão do oleiro, quebra nossas vidas e nos faça de novo. E que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha nos comissionar nessa noite a trabalhar para Ti, por Ti, em todos os momentos. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus.